dele, pois assim também ele fez através dos seus profetas. Antes de chamá-los, o Senhor observou quem é quem, senão não observaria Noé. Em Gênesis, Noé, diante dos olhos do Senhor, era o único homem justo por todo o povo que era rebelde, violento, que fazia tudo que não agradava ao Senhor. Mas diante dos olhos do Senhor, ele era um homem justo. Foi por isso que Deus também o chamou pessoalmente e diz: faça a arca. E salvou a ele e também toda a sua família e cada par de animais. E destruiu todo aquele povo que se rebelou contra o Senhor. Porque aqueles que se rebelam com o Senhor já perderam a batalha. Porque o Senhor nunca perdeu uma batalha. Em nome de Jesus. Eu também gostaria de compartilhar com vocês Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus também, pessoalmente. Só que Deus declarou no versículo 5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi como profeta às nações. Você sabe a responsabilidade de Deus, o Todo-Poderoso, chegar para você: eu te escolhi como profeta às nações. Você não tem noção do caminho que vai ser seguido, das batalhas que você vai enfrentar, das perseguições que você vai viver, das calúnias, das difamações. Mas o Senhor, Ele respalda todo aquele a quem Ele chama, a quem Ele quer usar. Ele não precisa bater de frente com os seus inimigos, de jeito maneira, porque o próprio Senhor é que o defende. Pois todo aquele que está no centro da vontade do Senhor, o próprio Senhor o defende diante daquele que se levanta diante dos servos do Senhor. Em nome de Jesus, pois Ele é Deus de guerra, mas também é Deus de paz. Assim como Ele levanta para defender os seus, Ele também traz paz para o coração do seu povo. Porque Ele é o primeiro a nos dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então Ele está nos deixando claro que esta guerra que lutamos contra aqueles que se levantam contra nós, não é nossa, é do Senhor. E isso é para todos os servos do Senhor, sem exceção. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sem exceção. Deus protege todos os seus servos. Em nome de Jesus. Porque Ele nos deixa claro, por meio da sua palavra, que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, é contra o diabo e seus demônios. Foi por isso que Ele nos disse: se revistam com o meu poder, se revistam com a minha armadura, que eu estou dando a vocês, porque a guerra de vocês não é contra a carne, não é contra sangue. Assim também o Senhor disse naqueles dias dos seus escolhidos, todos aqueles que se levantaram contra os seus escolhidos, o próprio Senhor se fez escudo para defender os seus profetas naquela época. E conosco não é diferente. Cada um aqui de nós somos dependentes totalmente do Senhor. E a partir do momento que somos totalmente dependentes do Senhor, Ele faz questão de nos defender. Em nome de Jesus. No último versículo, só para deixar bem, porque já está terminando, eu não quero passar do horário que foi me entregado, porque o Senhor é organizado, então eu preciso também ser organizada e respeitar o tempo que foi me entregue. No último versículo, Isaías respondeu, o Senhor perguntou, a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías perguntou, Isaías respondeu, foi aí que respondi, eu irei, envia-me. Aí eu pergunto a vocês,
O Senhor tem perguntado a cada um: você vai? Você vai? Você tem respondido ao Senhor: eis-me aqui? Porque cada um aqui tem um chamado específico. Mas o Senhor nos deixa claro que missões vêm do seu coração. E toda a igreja tem a responsabilidade de obedecer à ordenança que foi dada pelo Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 28, do 18 ao 19. Ide pregai o evangelho a toda a criatura. Não é verdade? Então, a pergunta que lhes faço hoje: se Deus se revelasse a cada um e perguntasse: e aí? Está preparado para fazer o ID aonde eu te enviar? Ou você vai recusar mais uma vez? Faça uma reflexão. Vocês não precisam responder, porque essa resposta é para o Senhor, não é para mim. É para o Senhor. Se o Senhor disser: eu te enviarei a determinado lugar, você vai aceitar o chamado do Senhor para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer? Independente da sua condição, porque Deus é maior do que a sua realidade. Independente da sua disposição, você está preparado para renunciar a si mesmo, para fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer na obra que é dele? Porque o Senhor usa pessoas para chamar também. Quando o líder da igreja chama alguém para fazer determinada coisa na obra do Senhor, eu creio que ele orou ao Senhor e o Senhor disse seu nome a ele. Porque se não fosse o Senhor, ele não chegaria até você. Se o nosso pastor chegou até você e perguntou: você quer participar da obra do Senhor? Fazer determinada coisa na obra do Senhor? Primeiramente, ele conversou com o Senhor, para depois chegar até você. E o que você tem respondido ao Senhor? Sim ou não? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho meu pessoal para a edificação da igreja. Para dizer a vocês que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Muitos, na verdade, você não pode ser escolha de alguém, mas jamais se esqueça que você foi escolhido pelo Senhor. Não foi vocês que me escolheram, assim diz o Senhor, mas foi eu que vos escolhi para uma grande obra, para fazer parte da minha obra de salvação. Isaías, nos primeiros capítulos, do primeiro capítulo ao 40, foram palavras de juízo. Do primeiro capítulo ao 39 foram palavras de juízo. Do capítulo 40 ao 55 foram palavras de consolo, de conforto. Mas do capítulo 56 ao 66 foram capítulos de esperança. Então, todo o livro de Isaías fala de Jesus, fala do plano de salvação, do plano perfeito do Senhor. A todos, Deus não quer perder ninguém, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se não fosse assim, Deus não diria: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho pessoal meu, que eu não contei a ninguém, somente a minha antiga líder espiritual sabe, que é a irmã Sena, Francisca Sena, ela sabe desse testemunho, e o pastor Francisco Sena sabe desse testemunho. Em 2019 para 2020, veio a pandemia, aproveitei tudo fechado, comecei a buscar o Senhor. Eu começava às 11 da noite, terminava às 5 da manhã, e buscava mesmo, em louvor, em adoração, em meditação da palavra, em consagração, em jejum, para a glória do Senhor.
Eu fiz isso porque eu queria mais dele. Eu queria menos de mim e mais dele. Porque não é o quanto eu tenho de Deus, mas é o quanto Deus tem de mim, que é o mais importante. Porque o chamado não é de quem é chamado, o chamado é de quem chama. O chamado é do Senhor, não é meu, é dele, é de quem chama. E se Deus não for a sua prioridade, ele não faz questão de ser mais nada. Porque ele não quer estar em segundo plano. E assim eu fiz, eu coloquei Deus em primeiro lugar. E glorificando e exaltando. E numa noite específica, foi uma noite muito importante para mim. Eu disse ao Senhor, com autoridade, porque a autoridade não é minha, é dele. Tudo vem dele e tudo volta para ele, em honra, glória e louvor. Eu disse assim, Senhor, assim como fizeste com Isaías no capítulo 6, faz comigo também. E continuei louvando e adorando ao Senhor. Quando eu terminei de glorificar e exaltar, de orar, de meditar na palavra, eu fui me deitar de madrugada. Quando eu me deitei na cama, eu não dormi. Simplesmente eu fechei o olho físico e abri os meus olhos espirituais. Quando eu abri os meus olhos espirituais, eu já estava no mundo espiritual e o telhado já não existia telhado, era o céu. Era o céu do Senhor. E naquele momento eu fiquei com temor, tremor, eu não sabia o que fazer, fiquei calada, mas tinha uma pessoa do meu lado. E o medo era tão grande que eu não conseguia nem olhar para o lado. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas, a partir do momento que eu orei, Deus fez. Deus fez. E eu só estou contando nessa noite porque eu pedi permissão ao Senhor para contar. Senão eu não contaria. Eu vi 2 chamas de fogo descendo do céu. E quando ela desceu, eu abri a boca. Quando eu abri a boca, entrou. A partir do momento que entrou, eu vi o Senhor. Quando eu vi o Senhor, eu fechei os meus olhos, porque eu estava com temor, tremor. A minha alma estava tremendo dentro do meu corpo, de tanto temor. E ali eu adormeci. Quando eu acordei, eu fui exaltar e glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque não foi eu que escolhi o Senhor, mas foi o Senhor que me escolheu. Assim também o Senhor escolheu cada um aqui para fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E aqui eu agradeço a oportunidade. Mas antes de tudo, eu quero dizer, o chamado é de quem chama. É do Senhor, não é de quem foi chamado, porque tudo vem dele e tudo volta para ele em honra, em glória, em louvor, em adoração, porque o Senhor é digno. Nós não merecemos nada, mas mesmo assim, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que é renovada a cada manhã, nós recebemos o fôlego de vida. E quem tem fôlego de vida, glorifique e exalte ao nome do Senhor. E ide e pregai o evangelho a toda criatura, pois essa é a ordenança que o Senhor nos deu. E aqui eu agradeço essa oportunidade e ao meu pastor e ao meu irmão em Cristo, Ivan, sejam, como é que eu posso dizer? Abençoados grandemente, em nome de Jesus. E eu agradeço ao Senhor pelo privilégio e pela oportunidade de ser escolha dele, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa que a irmã nos trouxe esta noite.